começar então aqui, lado B. Eu vou convidar aos poucos para a gente facilitar aqui a vida. Vou chamar a nossa primeira convidada, Ana Elisa, do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, uma das pesquisadoras de TV digital aí há muitos anos, que vai apresentar para a gente o que é esse bicho de TV 3.0, do que a gente está falando. Ana já fica aqui com o passador. Eu vou pedir para já colocar a apresentação dela, a gente já segue e depois eu vou chamando aqui os outros convidados. Perfeito, então. Muito obrigada, Adriano, obrigada a todos. É um prazer enorme estar aqui e falar de um projeto que eu adoro, que é o projeto brasileiro aqui de TV digital, de TV 3.0. Então, para começar, eu sei que é a primeira vez que o tema está sendo trazido aqui, né, ao Fórum da RNP, então vou contar para vocês que, na verdade, a gente está falando da evolução da TV, quando a gente pensa que a TV vem incorporando novas funcionalidades, e ela chega agora nesse momento 3.0, que é justamente, como foi apresentado aqui no título do painel, o momento da convergência completa entre banda larga, entre comunicação, entre serviços e a oferta desse conjunto, né, para os usuários. O mais importante de um processo de construção, que a gente começou há bastante tempo, né, eu estou contando aqui para vocês uma história, uma jornada, em 5 minutos, tentando fazer aqui um panorama do que aconteceu nos últimos 4 anos desse projeto, foi a definição de uma proposta de valor para o telespectador, no qual hoje ele tem um ambiente na sua casa, no qual o consumo de TV e o consumo de banda larga acontecem em ambientes distintos, tanto que muitas vezes na programação da TV você fala: "Para saber mais, vá na plataforma tal, acesse", né, no caso da TV, "acesse o Globoplay se você quiser ver a continuação dessa série ou o capítulo ou mais informação". E a proposta é oferecer isso de forma completamente integrada para o telespectador. Então toda a complexidade da distribuição, ela está resolvida no processo de TV 3.0, mas mais do que isso, o que a gente está construindo é, de fato, uma plataforma que permita a oferta de serviços, a criação de novos modelos de negócio, que a gente torne essa experiência simples, fácil. Porque hoje eu tenho quase que dar uma aula, que você vai sair da plataforma, você vai pegar outro controle remoto, você vai se ligar, você vai se logar a outro ambiente, né. Então, a ideia é que a gente consiga abordar o telespectador em toda a sua necessidade de acesso à informação, serviços e as oportunidades que a gente tem de melhorar, a questão da comunicação de emergência. Então tudo isso foi uma construção que começou em 23, ao invés de passar aqui a sopinha de letrinhas de tudo que foi, discutido do ponto de vista de pesquisa profunda e de comparação de tecnologia, eu quero dizer que a gente tem muito orgulho do resultado em termos de arquitetura, que hoje é, no mundo, o sistema de televisão mais moderno, mais adaptado para ser um sistema longevo e oferecer toda essa proposta de valor e incrementar a qualidade do serviço de radiodifusão. Então, em 25, todo esse conhecimento ele foi consolidado em normas técnicas da ABNT e permitiu, então, que a gente tivesse, em agosto de 25, a formalização desse projeto, dessa proposta de política pública, através de um decreto. Então, o decreto que aconteceu em agosto, ele foi um fechamento de um ciclo aqui de desenvolvimento, e que esse ano a gente ainda teve mais uma etapa que já foi publicada, que é justamente a criação, né, a viabilização de novos canais para a operação dessa TV. O que a gente está preocupado? A gente está preocupado aqui em como introduzir um novo serviço de TV digital, de TV 3.0, sem atrapalhar o telespectador que ainda não fez um processo de migração. A gente está falando de uma transição que vai exigir a construção de uma nova infraestrutura e, portanto, ela precisa nascer de uma forma concomitante para permitir essa transição de uma forma escalável e faseada. Vocês estão vendo que ao longo da apresentação eu estou deixando as referências para que vocês
possam se referenciar ao site do fórum e conhecer um pouco mais desse projeto. A partir de agora, eu vou contar um pouquinho do case, de como é que a gente está transformando isso que é um projeto, e como é que essas novas etapas agora chegam para a indústria através dessa aproximação entre os fabricantes, os processos de P&D que continuam acontecendo para a gente construir essa inovação. Então, a gente teve agora, no meio do ano, a disponibilização dos primeiros receptores. Então, esses são os primeiros modelos de conversores. Convido quem estiver aqui a visitar o stand do fórum, que está lá embaixo, e que tem um modelo funcional, uma antena, para que vocês vejam essa recepção do sinal ao vivo. Isso permitiu que, em conformidade com o que a política e o decreto estabelece, né, que a gente tem ali um modelinho de um receptor que já tem a indicação da TV 3.0 no controle remoto, que apresenta a marca DTV+, que é a marca que representa para o público essa evolução na tela inicial de abertura na sua recepção, e que você, a partir de então, você entra não mais numa lista de canais, mas sim numa lista de aplicativos. Os aplicativos que vocês vão ver lá embaixo não são exatamente os que estão aqui. Esse catálogo de aplicativos, ele representa o sinal de cada localidade. Então, o catálogo de aplicativos de Brasília é diferente do Rio, de São Paulo e assim por diante. E vocês podem identificar aqui não apenas essa diferença entre canais que já estão operando em DTV+, como também eu chamo a atenção aqui em cima para a plataforma Mais BR, que é uma plataforma de comunicação pública que a gente vai ter chance de apresentar e de conversar um pouco mais aqui ao longo do painel. Então, eu trago para vocês aqui o que foi o case da Copa do Mundo de 2026, não terminou tão bem, mas a gente teve a oportunidade de começar a explorar a tela com diversas outras informações atreladas ao conteúdo. Vocês podem ver que quando eu seleciono um ícone aqui do canto esquerdo da tela para vocês, a gente vê, por exemplo, uma forma diferente de contar quais são os próximos programas da grade. Assim também, outras ofertas não atreladas ao conteúdo, ou, no caso ainda da Copa do Mundo, informações adicionais sobre o que está acontecendo. Essas opções de áudio foi uma das que chamaram mais atenção do público que participou, porque você podia mixar com e sem o narrador, com uma ambiência, né, maior no campo. Isso foi bastante elogiado. Mas tem outras. O craque do jogo é algo que a gente já está acostumado. Dessa vez a votação acontece no próprio ambiente de consumo da TV. A minha preferida é você poder chamar sob demanda. E aí, de novo, a gente está vendo o sinal ao vivo junto com a banda larga, por exemplo, os highlights do jogo. Então, essa, para mim, foi uma das que eu mais gostei. Mas, como eu tenho pouco tempo aqui, eu queria encerrar a minha fala aqui mostrando um pouco do que acontece daqui para frente. Esse lançamento, ele acontece de uma forma gradual, né? A cobertura do sinal de TV 3.0, ela está só começando, ela não está disponível em todas as cidades, mas existe aqui um plano voluntário de chegar a 1/3 dos domicílios do Brasil ao longo desses próximos 4 anos. Então, eu queria agradecer, a RNP foi parceira em toda essa jornada. Nesse momento, a gente continua com um processo ativo de pesquisa para fazer switch de teste, para fazer experimentação, para expandir essa proposta de valor para outros ambientes. Eu acho que a gente tem uma proposta, né, um modelo de evolução da TV que é muito promissor, porque ele endereça as principais dores que a gente tem hoje do telespectador. Então, a gente tem não só uma recepção que é muito mais fácil, porque ela tem aquela antena interna que eu mostrei, ela facilita o acesso ao identificar claramente, seja no controle remoto, seja na tela inicial, como acessar a TV 3.0. Ela já está sendo pensada como um processo de entrada, né,
uma disponibilidade de canais vagos, novos, para permitir essa transição, e ela permite que você tenha uma oferta muito mais contextual, muito mais personalizada, que é parte das ilustrações que eu trouxe aqui. Então eu acho que a gente está falando, de fato, de transformar e de manter e de cada vez mais engajar o ambiente, o nosso telespectador, numa TV que agora passa a ser de fato uma TV que é a infraestrutura de comunicação, de serviços, de inclusão, de cidadania que a gente quer construir para o Brasil. Obrigada, Adriano. Obrigado, Ana. Bom, gente, vocês tiveram aqui, muito rapidamente, um privilégio de ter uma apresentação da Anelisa, que é uma das maiores especialistas de TV digital, conhece tudo desde o processo da migração do analógico para o digital e que foi parceira para internacionalizar o padrão, para promover isso, e tem sido uma parceira importante. Mas, como o tempo está contra nós, vamos seguir aqui o próximo convidado desse painel, João Bran, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, vai apresentar para a gente a plataforma Mais BR, que é a plataforma de serviços digitais na TV digital. Recebam, João. Muito obrigado. O palco é seu, João. Manda ver. Boa tarde a todos e a todas. Adriano, Anelisa, prazer estar com vocês. E minha tarefa está facilitada aqui pela primeira parte, acho que da apresentação da Ana, porque a minha ideia era justamente focar naquele quadradinho que ela colocou como um teaser ali, sobre o Mais BR, mas para isso eu precisava antes passar por uma geral na TV 3.0, que eu acho que ela já trouxe. Fui eu que passei, ou só de eu falar de vamos para frente, ele já foi, né? A IA está tomando conta então, de assim, tudo. na prática, a gente precisa, obviamente, pensar o que o ambiente da TV 3.0 oferece de oportunidade a partir de um desenho que foi promovido por todos os atores que ajudaram a preparar o decreto que foi assinado um ano atrás, a RNP entre eles, o Fórum SBTVD entre eles, todos os atores que estão aqui, a IBC, a Anatel, nós na SECOM, uma série de atores envolvidos nesse arranjo e nessa negociação, que propiciou, eu diria, um arranjo inédito. Inédito porque deu um destaque para a comunicação e para os serviços públicos, que passa a ser algo que define e que organiza a própria dinâmica da TV 3.0. Agora sim a gente pode passar, e aí a gente olha para aquele quadradinho que a Ana destacou ali, primeiro à esquerda, aliás, ele vai estar sempre lá em cima. Olha, tá animado isso aqui, peraí. Eu não sei se é só se aproxima aqui que ele chega. A ideia é, a partir daquele quadradinho do Mais BR, abre-se uma janela enorme para um espaço permanente para a comunicação pública e para os serviços digitais. Por que comunicação pública e serviços digitais? Primeiro, a gente precisa pensar na comunicação pública não a partir de um canal específico, mas de uma integração entre os três poderes, inclusive Senado, Câmara, TV Justiça no STF, todos os canais da IBC. Eu não sei o que está acontecendo, se tem alguém... Eu acho que talvez o controle remoto de lá esteja atuando aqui, eu não sei. Mas eu vou brigando aqui. Na prática, a gente está dizendo de um espaço em que você reúne num ambiente só os canais desses entes federais, mas também abre-se uma janela que a gente vai construir aí ao longo dos próximos meses e anos para os entes federados, portanto, para as TVs públicas estaduais, para as TVs universitárias, para as TVs legislativas dos estados, para poderem também ocupar esse espaço. E junto disso, um ambiente de serviços digitais. A ideia de que a gente tem que, como poder público, chegar no cidadão e oferecer a ele aquilo que ele sequer sabe que está disponível, mas sem que ele saia do sofá. Então a gente brinca aqui, agora sim que... Depois acho que tem essa brincadeira em algum momento aqui, assim, a gente, opa, as coisas estão realmente andando sozinhas aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Tem alguém mexendo junto Tem alguma coisa acontecendo aqui, porque tem um poltergeistzinho leve. A ideia da gente poder... Isso aqui é uma simulação, uma tela que simula a primeira tela do Mais BR, isso já está no ar, em caráter experimental, então nós não estamos falando de algo que é só projetado, mas que viabiliza, portanto, a gente combinar TV ao vivo
destaques que podem ter a ver com serviços públicos, conteúdos sob demanda e, na prática, inclusive, agregar... Olha, gente, eu não sei o que... Eu preciso... Só que... Ah, tá no automático. A gente botou um automático de tempo. Então foi falha nossa. Tá bom, desculpem. E que a gente possa, inclusive, ter uma relação aqui, então eu vou brigar contra mim mesmo, contra esse automático aqui, em que não só a gente tem conteúdo sob demanda, a gente tem serviços públicos e TV ao vivo, como a gente pode ter empacotamentos temáticos, ou seja, a ideia de que, sei lá, se o tema do mês é o Enem, ou se o tema do mês são questões que são de interesse público, que não são no interesse específico, né, campanhas de vacinação, o que o Senado, a Câmara, a EBC, a TV Brasil, os diferentes atores têm a dizer sobre isso. Portanto, há um esforço e um comitê formado aí pela EBC, que está aqui, pela SECOM, pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel, pela Ancine, pelo Ministério da Cultura, pelo MGI, pela TV Senado, pela TV Câmara, pela TV Justiça, né, o STF e outros atores em conjunto, para que a gente possa tomar essas decisões e definir, ter uma política editorial e uma política tecnológica para isso. Agora veio num timing perfeito. Na prática, portanto, ela amplia o alcance da comunicação pública, mas ela também amplia a forma de fruição da comunicação pública. E acho que por isso que, para as universidades também, é uma oportunidade incrível que está posta, porque você passa a ser acessível de uma forma muito direta em todo o Brasil. Alguém vai dizer, já sou, eu estou no YouTube. Sim, mas no YouTube o cara precisa ter a intenção de ir lá e buscar você. Aqui você vai ter um catálogo organizado, a depender da sua contribuição e da sua programação. Isso vai para o primeiro plano editorial, e na prática você também viabiliza que o cidadão vislumbre o conjunto dos esforços de comunicação pública num só espaço. Para a EBC, que está aqui representada, isso é super importante, é um golaço, mas também para as TVs universitárias, certamente tem uma enorme possibilidade aí de alcance. É claro que nós estamos falando, nesse caso, de uma tecnologia que depende, sim, de acesso à internet. Tá? Então, aqui é preciso deixar claro que nós não estamos falando só do uso dos 6 MHz da TV digital, mas com acesso... A gente está fazendo um esforço, inclusive, para contratações de CDN, de uma série de infraestruturas tecnológicas que permitem que isso seja menos demandante, tanto de banda como de latência e de outros aspectos aí. A gente brinca, então, que nós estamos falando de serviços públicos na comunidade do sofá, e aqui combinando uma série de ações, desde sobre SUS e INSS, formação profissional e outros temas, animações infantis de qualidade gratuitas, o Tela Brasil, por exemplo, que o Ministério da Cultura lançou, vai estar totalmente presente aí, o jornalismo de qualidade das TVs públicas e uma série de notificações de interesse público que podem ser acionadas a partir do Mais BR. Né? Então, na prática, o que a TV 3.0 trouxe foi uma nova tecnologia, o Mais BR transforma essa tecnologia em benefício público. E acho que tem uma coisa que a gente entendeu no diálogo com o setor privado, Ana estava presente em boa parte dessas reuniões, é que, na prática, os dois, o campo público e o campo privado, se beneficiam mutuamente dessa convivência. Né? O campo privado, porque, obviamente, que toda a oferta de serviços públicos, de comunicação pública, aumenta o valor daquele espaço, e, inclusive, a adesão dos 3 poderes em conjunto é muito positiva para o desenvolvimento da tecnologia, mas também, do ponto de vista de nós do campo público, a gente se beneficia da memória e do hábito e da cultura das pessoas em acessar a radiodifusão privada e, portanto, de repente, se deparar ali todo dia com um quadradinho na primeira parte à esquerda e, em algum momento, por curiosidade ou por indicação, entrar ali e descobrir um mundo que vai estar aberto para eles. Então, acho que era isso que eu queria deixar como recado, e estamos à disposição. Thaís Ladeira está aqui, tem trabalhado em parceria direta ali comigo na Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, na presidência desse comitê, e também está à disposição para conversar aqui e fora daqui no que precisar, nas dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Obrigado. Obrigado, João. Já vamos seguir aqui. Bom, gente, vocês estão tendo um privilégio enorme. Lembrando que isso também está sendo transmitido, vai ficar disponível a gravação.
João é doutor, é pesquisador sobre a comunicação pública e esse papel, o impacto da comunicação social na vida das pessoas há muitos anos, né? Então faz um trabalho brilhante. E vamos seguir aqui, o nosso próximo apresentador aqui vai ser o Francisco Machado, presidente da BTU, diretor da TV Unesp, 15 anos de TV Unesp, vai falar um pouco sobre o ecossistema de TVs universitárias e vai fechar aqui o nosso ciclo da relação do sistema RNP com essa inovação da tecnologia da TV digital. Está aqui o passador para você, Francisco. Vamos colocar a apresentação dele e a gente segue, daqui a pouquinho a gente continua a conversa aqui. Alô? Sim. Muito obrigado a todos e todas pela oportunidade, Adriano, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E a TV universitária, pessoal, ela está realmente numa encruzilhada muito grande. A gente tem um ponto, né, olhando para trás um pouco, estamos deixando a plataforma de TV por assinatura. Depois de 30 anos da Lei do Cabo, de 1995, a nova Lei do Cabo, que agora passa a ser a lei do streaming, não prevê o carregamento mais das TVs universitárias. Então, isso abre para nós mesmo um desafio e uma incerteza muito grande do que vem pela frente. Hoje nós temos aqui, então, por exemplo, ali, deixa eu voltar aqui. Nós temos hoje, então, 66 TVs que estão, né, presentes no cabo, que vão deixar de ter essa plataforma, só 29 é aberta. Isso, para a comunicação universitária, é muito complexo. Todas elas têm canal no YouTube, e muitos professores, colegas, acreditam que lá, né, que ninguém vê televisão mais, então é melhor estar no YouTube. Se isso fosse verdade, não é verdade, né? O YouTube é uma plataforma de entretenimento, não é uma plataforma de divulgação científica e não é uma plataforma que entrega o conteúdo científico por um algoritmo que é personalista e que é voltado ao entretenimento. Então a gente não vai conseguir fazer uma comunicação efetiva através do YouTube. Isso é um mito, né? A gente não vai ter conseguir fazer isso. Vou até passar isso aí. Então, a grande problema que a gente tem hoje, principalmente, é ficar invisível, né? Ficar restrito a uma comunicação direta para nós mesmos, para a comunidade acadêmica, e perder essas oportunidades que o João trouxe aqui. A TV universitária para a TV 3.0 para a universidade é uma ferramenta importantíssima e aí com vários recursos. E um dos grandes problemas na comunicação e também das universidades é exatamente medir o impacto dos nossos projetos de extensão. E agora nós vamos ter uma ferramenta direta com o público, gratuita, para que a gente possa medir ali, ou fazer pesquisas, fazer medir a relevância da universidade, do serviço que a universidade presta para com a sociedade. Então a gente vai perder, né, a capitalidade. A BTU, como associação, pode até vir deixar de existir por conta do desinteresse, da descontinuidade dessas universidades, né? Então, a grande questão para nós aí é mesmo a TV 3.0. Mas, além disso, a gente está também em duas outras frentes. Uma, nós conseguimos, junto à Anatel, o reconhecimento que a BTU possa gerenciar o canal de DTH, né, as antenas parabólicas. Então, nós já vamos colocar a nossa programação nesse canal, já depois da lei do defeso. E também um acordo com o EduPlay, que nós fizemos de trazer o conteúdo das universidades que fazem parte da BTU para dentro de um canal da BTU Play, do EduPlay, que é um canal qualificado, que não tem algoritmo, que é exatamente para divulgação científica e que isso realmente nos, né, orgulha muito. Esse é o nosso catálogo que está disponível para qualquer pessoa assistir, qualquer emissora, né? Hoje nós temos mais de 30 emissoras afiliadas da TV Legislativa que buscam conteúdo das TVs universitárias dentro dessa plataforma de BTU Play, mas o que a gente tem realmente o interesse e vem aí lutando é exatamente estar na TV 3.0. E nós temos encontrado alguma receptividade, algumas boas intenções, mas nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de uma política pública. Nós precisamos de uma política que garanta a presença das TVs universitárias com visibilidade dentro da BTU Play, dentro da TV 3.0, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. E aí, uma das coisas que a gente tem que pensar nessa questão de discutir política pública é através com a sociedade. Eu acho que hoje nós temos um ambiente muito favorável, junto até às emissoras comerciais, de pensar um segundo fórum de comunicação pública. Há 20 anos aconteceu o primeiro, e hoje o Brasil é outro, as necessidades são outras.
o Brasil precisa rediscutir a comunicação pública e o que a comunicação pública deve ser para o país. Eu acho que nós temos aí um legado muito grande, de um período muito grande, e pode ser reconstruído a partir de uma discussão. Então, deixo até aqui o meu pedido para o Braulio, que vai falar daqui um pouquinho, para levar esse tema, apreciação da presidenta, né, Antônia, porque é uma coisa que a EBC pode nos ajudar e pode fazer startar para que a gente possa discutir a comunicação, porque o Brasil precisa. Obrigado. Obrigado, Kiko. Bom, gente, sem mais delongas aqui, eu acho que com isso a gente encerra essa primeira parte aqui do painel do que estamos falando, né? Por que a gente está aqui reunido hoje? Dava para a gente ficar o fórum inteiro discutindo TV 3.0, mas vou chamar já os nossos outros dois convidados. Roberto Coletti, diretor de inovação do Ministério das Comunicações, para bater um papo aqui com a gente também, se apresentar. E já vou agilizar aqui e chamar também Braulio Ribeiro, diretor de tecnologia da EBC, que vai participar da conversa. Então, Roberto, passo a palavra já para você se apresentar, falar o que o Ministério está fazendo pela TV 3.0, como é que você dialoga aqui com o painel, e depois para o Braulio falar sobre o papel da EBC e a gente seguir com o nosso bate-papo. Obrigado, Adriano. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite ao painel. Um grande prazer estar aqui com todos vocês, falar um pouquinho da TV 3.0. Depois das falas da Ana, do João e do Francisco, para mim fica muito fácil, né, dessa grande introdução, quase uma aula de tecnologia, fica muito fácil de falar da TV 3.0. Mas eu venho trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, que é uma perspectiva que está por trás da inovação tecnológica, que é a política pública e a participação da administração pública no impulsionamento dessa tecnologia, que é uma tecnologia gratuita, feita por brasileiros, né, feita para os brasileiros, por meio da academia brasileira, com pesquisadores brasileiros, e que tem apoio total da administração pública e do governo para a gente levar isso para a população. Tá? Então, antes de mais nada, a TV 3.0 é um projeto que já remonta do ano de 2020, quando o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital trouxe essa proposta de ter uma inovação tecnológica, qual que seria o próximo padrão de TV digital que a gente teria para a população brasileira. Isso acabou se tornando um projeto que a administração comprou, entendeu que era um momento apropriado para fazer essa transição, e o Ministério ele acabou financiando o que se chamou de fases 2, 3, fase 2, 3 e 4 do projeto. Antes da definição desse padrão, a gente teve uma série de testes com várias tecnologias do mundo inteiro, com mais de 20 empresas e instituições internacionais, para a gente escolher aqui para o povo brasileiro qual seria a melhor tecnologia adequada para o Brasil. Em 2025, a gente selecionou esse padrão por meio de um decreto. Então, a tecnologia da TV 3.0 se tornou política por meio desse decreto. É o padrão que a gente conhece como ATSC, que é um padrão internacional. E nessa tecnologia, ela já vem, a partir de 2025, ela já vem sendo testada com uma série de estações experimentais que foram montadas em São Paulo, em Brasília, para ter certeza que o padrão seria bem recebido, né? A gente agora cuida das seguintes políticas, né? Porque o Ministério das Comunicações ele é o órgão que cuida da radiodifusão no Brasil. Radiodifusão, como todos sabem, é a rádio e TV aberta, né? Então a gente está atuando em várias frentes para tornar esse padrão uma realidade, que já saiu do papel há alguns anos, né, Ana? Então a gente já estabeleceu, a gente está procurando estabelecer agora o que se chama de PPB, que é uma política industrial para a gente impulsionar a indústria a produzir equipamentos. A gente também está levando à frente uma linha de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, né, o BID e o Banco Mundial, como todos sabem, no valor de US$ 500 milhões, que se transformarão em linhas de crédito para os radiodifusores fazerem essa transição tecnológica, né? De 2016 até 2025, a gente teve o que foi chamado de desligamento analógico. Durante 11 anos, a gente progressivamente desligou a televisão analógica, aquela que tem chiado, chuvisco, que coloca bombril na antena, que todos conhecem. A gente progressivamente desligou isso aí no final de 2025
e agora a gente está colocando todos os esforços nas políticas da TV 3.0. Por um lado, financiamento do setor de radiodifusão. Por outro lado, a gente está atuando também em políticas para fortalecer a indústria de recepção, para ter televisores a preços acessíveis, com incentivos fiscais. E também, ainda em 2026, a gente tem previsto na nossa agenda regulatória, que é um instrumento que a gente usa para dar segurança jurídica para o setor do que a gente deve regulamentar nos próximos 2 anos. A gente tem todo um arcabouço legal, normativo e técnico da TV 3.0, que vai incluir procedimentos para as emissoras, questões técnicas, outras questões regulatórias, alertas de emergência, que é uma funcionalidade que a TV 3.0 traz, que é uma coisa que não se vê em quase nenhum país do mundo, que é para exibir alertas de desastres naturais no televisor. Então, a gente vem atuando aí a várias mãos, tá? Eu gastaria aqui uns 10 minutos para dizer quais são as instituições, as pessoas que participam desse projeto, tá? Fórum do Sistema Brasileiro, Sociedade de Engenharia de Televisão, Ministério das Comunicações, SECOM, EBC, TV Câmara, Rede Legislativa, eu gastaria aqui ABERT, Abratel, várias associações, o próprio povo brasileiro. Então, é um projeto que vem sendo construído a várias mãos, com esforço de pesquisadores brasileiros, a indústria brasileira, setor de radiodifusão e poder público, para a gente levar um padrão gratuito, mais uma vez, que não vai ter custos para a sociedade, né, de assinatura, como tem as plataformas hoje que a gente conhece, e com uma qualidade de imagem, todas as outras funcionalidades que o João e a Ana bem explicaram. É isso. Obrigado. Obrigado, Roberto. Bom, sem muita demora, Braulio, por favor, qual a sua contribuição aqui para o nosso painel, para a gente trazer o público para a conversa? E quem tiver com o aplicativo do Fórum instalado, pode achar lá na programação a nossa apresentação e mandar perguntas, que o Braulio terminando, a gente vai começar o bate-papo aqui. Vocês estão convidados a participar. Braulio, por favor. Obrigado, Adriano. Vocês estão me escutando? Beleza. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, Adriano, por estar nessa mesa. Obrigado à RNP. Parabéns pela iniciativa de trazer esse debate da TV 3.0 para o Fórum da RNP. Bom, eu acho que o meu papel aqui é um pouco posicionar o papel da EBC nesse processo. A EBC, que é a empresa pública federal responsável pela comunicação pública em nível federal e também pela Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu vou ser bem rápido, gente, na minha contribuição. Eu acho que eu queria chamar a atenção para 3 pontos desse processo a partir da perspectiva da EBC e da comunicação pública. O primeiro foi relatado aqui, que é o protagonismo que a comunicação pública ganhou na discussão da TV 3.0. Eu acho que quem acompanhou a mudança da TV analógica para a TV digital sabe o quanto que a comunicação pública teve que correr atrás para estar presente de alguma maneira naquele processo de transição. E agora, diferentemente, a gente teve uma aliança, podemos assim dizer, né, Ana, entre a comunicação privada e a comunicação pública, que eu pessoalmente nunca tinha visto isso acontecer da maneira como se deu nesse processo, e eu acho que isso chama atenção. Eu acho que o resultado também que a gente está acontecendo, em grande parte, tem a ver com essa aliança, com essa articulação, e não é pouco, gente, a gente ter o aplicativo do Mais BR, que é esse aplicativo de comunicação pública, como o aplicativo de destaque, o primeiro aplicativo do ambiente da DTV+. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. O segundo é o próprio papel que a EBC vem cumprindo dentro desse contexto. A EBC hoje, ela, além de participar de vários espaços de discussão técnicas do Fórum, do Ministério, da Anatel, do Gired, ela foi designada para ser a operadora da plataforma comum da comunicação pública. Então, aquele Mais BR que está lá é uma aplicação que a EBC tem a responsabilidade junto com o comitê executivo, mas ela vai trabalhar para operar essa plataforma, para dar sustentação e operação a essa plataforma. Então, a EBC ela tem ocupado, vamos dizer assim, um papel importante e estratégico, não apenas dentro da discussão da plataforma e da TV 3.0, mas também por conta da Rede Nacional de Comunicação Pública, né? Hoje, a EBC lidera uma rede de emissoras de TV e rádio públicas, inclusive muitas delas são TVs universitárias, e
a gente está passando por um processo importante e expressivo de expansão dessa rede nacional de comunicação pública, e a TV 3.0, por óbvio, essa rede ela também precisa estar incorporada no processo de migração da TV 3.0. Por último, eu queria só fazer um destaque sobre um aspecto técnico, mas não é técnico, na verdade. Eu diria que é o aspecto mais importante da TV 3.0. Nessa junção entre broadcast e broadband, em que a internet e a televisão se encontram finalmente de uma maneira intensa, os serviços públicos e a interação que a comunicação pública e os serviços públicos podem extrair desse potencial da TV 3.0 é enorme. É claro que, por exemplo, no campo da comunicação privada, essas interatividades passam, em alguma medida, também por questões de receita, por possibilidades do que a TV comercial chama de T-commerce, né? Ou os negócios pela televisão, mas para a gente isso significa fundamentalmente T-services, né? São serviços de televisão. É a gente poder explorar um potencial enorme que a gente sempre quis explorar da comunicação pública a partir da tecnologia que a TV 3.0 disponibiliza para a gente, do broadband com broadcast integrados. Então, acho que essas eram minhas contribuições iniciais e ficamos abertos aí, então, às perguntas. Obrigado mais uma vez pelo convite, Adriano. Ana, por favor, abre os trabalhos. Não, obrigada. Eu aproveitar para comentar aqui em cima da fala, da conclusão do Braulio. Realmente, a gente está falando de um ambiente muito especial, que é o ambiente do catálogo de aplicativos da TV 3.0. É uma convergência intencional entre o broadcast e o broadband, e é uma relação absolutamente ganha-ganha, porque a gente está num ambiente curado, num ambiente onde a gente tem a confiança de marcas, onde a gente tem a prestação de serviço, onde a gente usa essas novas ferramentas, pode ser para o e-commerce, mas fundamentalmente para levar mais engajamento. Você está levando mais informação, mais entretenimento e mais serviços. Então, muita confiança, uma grande aposta de que a gente construiu, de fato, a base tecnológica certa, a política pública para a implantação e uma proposta de valor que realmente faz sentido, né, para o telespectador e para a comunicação em geral, né, para a expansão desse modelo de radiodifusão aberta, livre e gratuita. Gente, alguém na plateia com perguntas? Se não tiver, eu vou tocando daqui. Quem tiver, só levanta a mão, porque a gente baixa o microfone. Mas uma pergunta que apareceu quando a gente estava lá embaixo no stand, se está nos planos tornar a plataforma Mais BR ou o próprio DTV+, disponível também no ambiente das Smart TVs como aplicativo, como forma da gente ampliar esse acesso para gerações anteriores de receptores de TV. Eu não sei quem que quer comentar. Eu diria o seguinte, que o conceito, né, e o ambiente e a proposta da TV 3.0, ela nasce justamente dessa integração. Então, quando a gente diz que a gente está resolvendo um problema e a complexidade da distribuição, é justamente porque a gente está usando a forma, o meio mais eficiente da entrega de conteúdo para um modelo integrado ali de recepção. Então, de um lado, a gente acha que, tecnicamente, a solução de distribuição que combina, que é convergente, é a forma mais eficiente para eu fazer distribuições onde eu tenho uma audiência muito grande, querendo ver o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é um lado. O outro lado é que a gente estava preocupado, desde o início, que naquele ambiente estivesse ali participando as emissoras que estão com transmissões, que têm outorgas, que estão licenciadas para aquela localidade. Então, não se confundem os ambientes de consumo OTT e esse ambiente de TV 3.0, eles não se confundem no sentido de... E aconteceu comigo, tá, Adriano?
Eu abri aquele catálogo de aplicativos em uma palestra e o pessoal me perguntou: mas cadê o Netflix? Eu falei: por que que você não perguntou cadê o Globoplay, né? Poxa vida. Mas é justamente esse conceito, que aquele ambiente é um ambiente de regulado por ser participar do processo de radiodifusão aberta. Dito tudo isso, a plataforma Mais BR, ela é fundamentalmente, como o Brant aqui explicou, um aplicativo OTT. Então, não há motivo para ele não estar disponível em aparelhos que não são compatíveis com toda a oferta de TV 3.0. Então, eu acho que a gente está falando de soluções de mercado que podem dar margem a se criar aparelhos para acompanhar aí o processo de transição. Agora, isso não sei se é contra ou é a favor aí das políticas públicas, por favor, nos oriente. Deixa o Braulio, ele tá esperando ali, depois Colette comenta. Não, eu acho que, respondendo objetivamente, a plataforma ela nasce, ela tem essa gênese ali da TV 3.0, mas é como a Ana falou, ela é uma plataforma OTT. Ela é uma plataforma que utiliza fundamentalmente a conectividade broadband da TV 3.0. Então, a gente olha para ela e já enxerga, sim, possibilidades dela estar migrando para outras plataformas também de consumo, até porque, no fundo, o que a gente quer é ofertar aqueles conteúdos e aqueles serviços públicos para o maior número possível de pessoas. Colette, enquanto o Braulio vai passando o microfone aqui para o João, que ele também vai comentar, e eu já vou deixar uma outra pergunta aqui para vocês irem pensando. Como é que vocês estão vendo esse desafio de curadoria dos serviços públicos que vão estar disponíveis através da televisão? Né? Como é que é pensar o que é um serviço público nacional, um serviço público local? E mais uma para vocês pensarem aí. Onde é que vocês veem a RNP apoiando nesse processo? Pra vocês trazerem isso. Colette, por favor. Eu acho que na conversa das plataformas OTT, acho que um pouquinho para além de discutir se a gente vai levar a radiodifusão para as plataformas que a gente já conhece hoje, é voltar um pouquinho os olhares para a televisão e a gente ter um pouco de cuidado com o que acontece em relação à proeminência da radiodifusão nos televisores. Eu acho que todo mundo sabe que hoje, quando você liga um televisor, né, um televisor da casa de vocês, é cada vez mais difícil você acessar os canais de TV aberta, porque tem uma série de outros serviços que aparecem, né, e que são igualmente importantes, estão disponíveis para a população, né, todo mundo tem direito de desfrutar o serviço que achar melhor, mas existe uma dificuldade, não sei de que ordem, de você acessar a programação da TV linear. E a gente tem a televisão sendo um meio tradicional que é no Brasil, né, que praticamente todo brasileiro sabe que é uma televisão, sabe usar um controle remoto, até antes de ser alfabetizado. Você garantir que esse meio que é extremamente regulado, extremamente uma carga regulatória altíssima e que fique aquém de outras plataformas que não tem carga regulatória nenhuma, você acaba prejudicando o brasileiro que quer manter seu direito de ter acesso àquela TV. Então a gente tem voltado nossos olhares para a questão da proeminência, para garantir que os televisores tenham em posição destacada, um acesso fácil, em poucos cliques, em 1 ou 2 cliques, na plataforma comum com 2 cliques, mas na TV aberta com 1 clique, né? Afinal, primeiro na TV aberta, depois na plataforma comum, e até que o controle remoto tenha um botão que a pessoa possa apertar, que leve diretamente a programação da TV linear, que é acessada hoje por quase 90% da população. Tá? Então, a proeminência frente a outras plataformas desregulamentadas é uma coisa que a gente tem voltado nossa atenção completamente. Eu ia falar um pouco desse elemento que o Colette falou agora, e talvez eu possa falar isso traduzindo aqui para um português menos castiço, que é o seguinte: os fabricantes de televisão, eles na prática têm trabalhado diretamente com acordos comerciais, com como eles controlam o espaço e os aparelhos, eles estabelecem acordos comerciais nessa disposição dos botões no controle remoto, na disposição da primeira tela, etc. Faz parte, é do jogo, mas se a gente está falando de um serviço de radiodifusão, serviço público, previsto na Constituição, de interesse público e, portanto,
e com uma série de obrigações na ideia de garantir o direito à informação da população, nós precisamos fazer a defesa na linha do que o Ministério das Comunicações tem feito, que é de que esse serviço precisa ter proeminência, precisa ter espaço, ele não pode estar sujeito a acordos comerciais, enfim, de ocasião, né. Então acho que esse elemento é um elemento importante. Respondendo à pergunta do Adriano, a questão dos serviços públicos, não sei se tem alguém do MGI aqui, conosco hoje, mas o MGI é quem tem pilotado a parte de governo digital do governo federal e olhado portanto para o conjunto de aplicações, voltadas, sustentadas no GovBR, né, no guarda-chuva do GovBR, mas com uma série de outras, aplicativos específicos aí sobre isso, e que na prática, significa pensar a fruição desses serviços públicos, né, o desafio que a gente tem aqui é pensar a fruição desses serviços públicos no ambiente de TV. Então, por exemplo, qual que é um dos serviços que primeiro nos chamou a atenção? Formação profissional, capacitação profissional. Aqueles vídeos, né, vídeos às vezes mais longos, que são é do nosso interesse que o cidadão tenha acesso, são iniciativas aí de ministérios ou de órgãos da administração pública, e num celular eles ficam ali, são de uma fruição pior, e na televisão eles oferecem uma fruição melhor. Mas você tem outros elementos, né, então tem um desses elementos, portanto, essa fruição dedicada, mas tem um outro que é, se a televisão é o ambiente que o sujeito relaxa, está numa hora de entretenimento, e coloca as costas no sofá, a gente tem que aproveitar esse momento para dizer, olha isso aqui, que talvez você nunca tenha sabido que esse serviço estava disponível para você. E aqui eu acho que tem uma série de benefícios que a gente pode ter, por exemplo, com a geolocalização, ou com outros instrumentos que de login, por exemplo, pelo GovBR, que permite você, portanto, direcionar determinado serviço diretamente para o cidadão que tem acesso, e não como se fosse uma propaganda geral para o cidadão. Então, desde esses aspectos de login, de geolocalização e outros permitem um nível de personalização que eu acho que precisa ser aproveitado, e o que o MGI tem pensado é aquele espaço passa a ser um espaço de entrada para alguns dos serviços, e você tem o celular como segunda tela, né? Todo mundo está com o celular na mão, então a ideia é fazer eles conversarem e pensar a integração desse serviço com a parte de comunicação. Aí é uma gincana mais desafiadora, é dizer o seguinte, não é só eu entrar num ambiente ali da TV 3.0 e vou buscar o serviço no cantinho dele. Na hora que eu penso toda a programação, por exemplo, da TV 3.0, o MEC não está oferecendo as questões de aulas para o Enem, vamos integrar isso na programação de televisão a partir da matéria que a TV Brasil faz, ou que a TV Câmara, a TV Senado fazem. Portanto, você passa a ter um ambiente em que dá para você brincar com isso de uma maneira bastante mais criativa do que atualmente. Eu vou aproveitar esse finalzinho da tua fala, João, eu vou passar a bola ali pro Kiko e pro Braulio para trazer eles para a conversa, que é o seguinte, como é que a comunicação pública está se preparando para lidar com esse novo ecossistema? Quer dizer, como é que vocês estão vendo esse desafio de ter que não só produzir uma grade de programação, mas ter que fazer toda uma gestão aí de recomendações e de construção de outros serviços que vão além da grade de programação? Adriano, eu vou deixar essa para o Braulio, eu vou responder a primeira que você fez, a outra, né? A questão da localidade, né? De como fazer a questão da comunicação local. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para as TVs universitárias. Porque a gente tem estudado e visto que nesse novo ecossistema, a partir da implantação maior da TV 3.0, muitas emissoras locais, regionais, talvez não consigam lidar com essa nova questão. É aí que a TV universitária pode atuar. Não é a questão de fazer o factual, o buraco na rua, mas tratar dos temas e assuntos da localidade. Mas para isso nós vamos precisar de um CDN. E aí você perguntou como a RNP pode nos ajudar. Quem sabe um CDN público? Seria fantástico para que a gente pudesse realmente fazer isso. Porque senão também vai ser um outro desafio para as universidades também pensar nessa infraestrutura sozinha ou a partir do que ela já tem hoje. Bom, eu vou tentar juntar então todas numa só, porque elas dialogam, né? A presença da regionalização, o papel que a RNP pode cumprir e o desafio que as TVs, e não só as públicas, eu diria que todas as TVs públicas e privadas têm diante da TV 3.0. A gente
está aprendendo a entrar. Eu digo que assim, a gente está saindo de um mundo em que a gente se preocupava basicamente com transmissor, sinal no ar e antena, e dali para frente, essa cadeia dali para frente era uma cadeia que da recepção estava ali na mão do telespectador, né? Encontrar o nosso canal e procurar o nosso canal, o nosso conteúdo e escolhê-lo. Agora não, agora o radiodifusor, ele virou distribuidor de conteúdo, virou infraestrutura de TI, virou CDN, virou responsável por plataforma. Ele não olha mais para um telespectador, ele olha para um usuário que quer se logar no conteúdo e que quer ter conteúdos mais personalizados. Então é um desafio grande, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de produção de conteúdo, de jornalismo, de programação de emissora. A gente tem que mudar a nossa chavinha de emissora para plataforma. O nosso telespectador está virando uma chavinha de telespectador para usuário, e a nossa infraestrutura de transmissão está virando a chavinha de transmissão para distribuição. Então, cada uma dessas camadas tem os seus desafios. A RNP, por óbvio, na parte dessa infraestrutura de distribuição, tem uma possibilidade, uma potencialidade enorme de apoiar a comunicação pública, e temos um desafio muito grande, Kiko, o desafio de integrar a produção de conteúdo estadual e municipal na plataforma comum e na operação da TV 3.0. Não é um desafio trivial, porque isso vai, de fato, exigir da gente muita capacidade. Mas é um desafio que eu acho que está sendo muito legal de encarar, e acho que está sendo uma jornada muito interessante até aqui, essa TV 3.0. Ana, faz o seu comentário e aproveita para já fazer também o seu último recado aqui. E eu já vou deixar aqui para o Roberto ir pensando. Como é que o MCOM está olhando para esse novo cenário de convergência? Porque o Ministério das Comunicações sempre teve assim, uma estrutura muito clara, né? Telecomunicações e radiodifusão. E agora está todo mundo junto e misturado, e quando a gente fala de política pública, né, o João trouxe várias vezes aqui, há uma política pública através da conectividade, né, da radiodifusão, mas através da conectividade. Como é que vocês estão vendo esse desafio? Vamos lá, Ana. Obrigada. Braulio, tamo junto. É o seguinte, sair de uma programação, a gente tinha ali as equipes de programação dentro das emissoras, né, para fazer uma programação linear. Agora a gente quer programar a experiência, a gente quer programar a jornada do telespectador. E absolutamente a gente não sabe fazer isso, a gente está tateando. O que eu mostrei para vocês aqui foi um primeiro case, uma primeira experimentação, uma primeira tentativa de ocupar a tela, e a gente inundou a tela para tentar ver o que funciona, e colheu disso realmente como um piloto do que funciona e do que não funciona. E aí, eu queria, nesse encerramento, dizer o seguinte, que a RNP ela foi parceira de toda a nossa jornada, da construção, da defesa, da avaliação, da tecnologia. Hoje, a gente está trabalhando, o Fórum e a RNP juntos, muito focado em suíte de teste, que é a etapa agora de consolidação, de amadurecimento e de conformidade dessa tecnologia, né? A gente precisa da segurança para operar. Mas a gente tem aqui um conhecimento que foi acumulado, que a gente precisa transbordar isso em capacitação. Capacitação dos profissionais das emissoras, estamos juntos. Tá? Capacitação de novos pesquisadores, de novos times para se engajarem nessa jornada. Mais do que isso, a minha reflexão sobre a jornada da TV 3.0 é que, numa primeira transição tecnológica que a gente fez, a gente falou, fechamos o projeto, está aqui, está pronto. Agora a gente entregou uma etapa, e vai entregar a próxima etapa, e vai entregar a próxima etapa, porque essa é uma construção. Gente, a gente está falando de software, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de jornadas, a gente está falando de novas aplicações e novos casos de uso que vão nascer. Então, não é só o aplicativo Mais BR, são todos os aplicativos que compõem esse catálogo que vão precisar evoluir na medida da experiência, da expectativa do telespectador e do quanto a gente vai conseguir realmente aproveitar esse novo ambiente e essas novas possibilidades que se abrem.
Adriano, em resposta à sua pergunta sobre desafios de convergência do ponto de vista do regulador, eu sempre repito uma coisa que eu sempre digo uma coisa que em resposta à sua pergunta, que é muito do que a gente está fazendo, a gente está sendo o primeiro no mundo a fazer. Tá? Padrão de segunda geração, com um tipo especial de antena que você transmite dois sinais ao mesmo tempo, né? Interatividade em massa, serviços governamentais na televisão, é uma coisa que a gente não vê em nenhum outro país do mundo, quase 200 países. Então, assim, a tecnologia ela avança numa velocidade que traz um desafio muito grande para o regulador em alterar a regulamentação em tempo hábil para permitir que aquilo tudo seja explorado na sua total potencialidade. Tá? E o exemplo que eu uso é o exemplo da programação segmentada. As estações de radiodifusão de TV, as estações de TV 3.0, elas têm a possibilidade de, em cada casa, no momento da propaganda, cada usuário ter uma propaganda personalizada aos seus gostos. Só que quando a gente fala do arcabouço regulatório, de geradoras e retransmissoras, você tem estações que não podem fazer isso. Não podem ter essa questão da segmentação. Isso a gente precisaria alterar a lei para permitir isso. Então a gente está sempre lidando com vários malabares para tentar adequar a regulamentação de um sistema agora que não é um sistema só de radiodifusão, é um sistema de radiodifusão e telecomunicações, porque usa infraestrutura de rede, usa a questão da interatividade, integração com banda larga. Então é um desafio que a gente vai enfrentar ainda nos próximos anos. E como o encerramento aqui nas minhas palavras, não poderia deixar de citar a RNP como grande parceira do projeto da TV 3.0, participou aí das fases coordenando aí junto com 11 universidades, né, centenas de pesquisadores da academia pública e privada brasileira, para a gente chegar num padrão aqui construído por brasileiros. Tá? Então a RNP coordenou isso, foi grande parceira do EMICOM e da própria sociedade brasileira nesse processo. Obrigado. João, vou passar para você fazer as suas últimas contribuições. E radiodifusão é soberania nacional também? Radiodifusão é soberania nacional, acho que especialmente porque ela está pensada como um serviço público desde o seu começo na década de 50 e, portanto, eu acho que inclusive a questão da TV 3.0, não só na sua dimensão técnica, mas na sua dimensão comercial, ela também é uma afirmação de soberania. Em relação aos temas acho que o meu último recado seria provocar vocês para procurar a RNP. Né, as universidades, as TVs universitárias, elas têm, eu acho que a gente precisa pensar a integração delas na plataforma comum a partir desse diálogo que a gente já tem projetado com os entes federados. Não é algo que a gente consiga abrir agora uma conversa com todos vocês, mas a BTU está acompanhando, o Kiko tem feito essa interlocução também, e a gente consegue pensar o ambiente dos entes federados como um ambiente que vai pensar justamente como é que deixa de ser uma TV só federal e passa a dialogar com a realidade estadual, municipal, local. Então, tenho certeza que a RNP pode contribuir muito nessa direção. Ouvi aqui do Adriano antes da conversa, como já tem avançado também nessa linha. Então, a provocação que eu faço para vocês é batam na porta da RNP e da BTU e logo mais a gente conversa. Kiko. Bom, eu gostaria só de reforçar aqui o que me deixou muito alegre aqui nessa mesa foi que vários falaram, né, que nesse momento que nós estamos vivendo uma cobeligerância entre a TV pública e a radiodifusão comercial. Eu acho que não existe mais a gente definir o que é comunicação pública por baixo do financiamento. Nós temos que rever esse conceito, ampliar esse conceito, discutir a comunicação pública do ponto de vista da audiência, como o Braulio sempre coloca, do financiamento, da infraestrutura. Então a gente tem aí um ambiente muito propício para a gente realmente fazer a TV 3.0 não ser apenas uma implementação tecnológica, mas ela ser de fato não só da soberania digital, como também de segurança nacional. O nosso inimigo agora é outro, né? Nosso inimigo agora é a desinformação vinculada nas redes sociais. Desinformação mata. E a gente tem uma grande plataforma que consegue, de fato, combater essa desinformação. Só a radiodifusão consegue, de fato, combater a desinformação causada pelas redes sociais.
Bom, gente, Braulio, quer... Não, podemos... Não, só agradecer mesmo a oportunidade de estar nesse painel incrível e aguardar também aí as futuras pesquisas aí, mais novas pesquisas. Acho que a gente sempre conta muito com a academia também para poder avançar nas nossas evoluções, e a radiodifusão é de fato hoje uma grande fronteira da soberania da indústria brasileira, da reafirmação da indústria brasileira e da capacidade brasileira de inovar, de criar e de continuar produzindo, sendo protagonista do mundo nesse campo da televisão pública. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse painel. Foi maravilhosa a conversa. Obrigado por todo mundo que ficou aqui com a gente acompanhando o papo, por quem estava acompanhando a transmissão. Tássios, vou devolver para você a bola para seguir a programação. Obrigado, gente. Uma salva de palmas aqui.